Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez aqui reunidos para divulgar, através desse trabalho maravilhoso, a doutrina espírita que tanto nos consola, que tanto nos fortalece. Quero agradecer mais uma vez o convite a toda a equipe responsável pela divulgação desse trabalho, a todos vocês que estão nos ouvindo. É muito importante essa troca, é um trabalho muito singular feito em nossa casa e que tem dado bons frutos, principalmente nessa parte em que nós estamos trocando as ideias e tirando as nossas dúvidas. E hoje vamos conversar sobre um tema sugerido pelo nosso irmão Mailton e que vem muito a calhar para o momento atual em que nós estamos passando. Parece ser uma coisa repetitiva, mas não é. Cada um dos palestrantes que aqui estiveram e que promoveram o seu trabalho maravilhoso frisaram muito bem a situação atual. E nada melhor de utilizarmos esse instrumento primordial de consolo, que é a nossa doutrina espírita, para frisar o que realmente está acontecendo dentro do ponto de vista evolutivo, espiritualmente falando e materialmente falando. O planeta Terra sempre passou por essas atrocidades, sempre passou por essas catástrofes globais e sempre sobreviveu. A raça humana, a nossa espécie, tem também sobrevivido por diversas pandemias e, ao passar por essas pandemias, a fé, de certa forma, muitas vezes ela é questionada. E a gente vai explicar o conceito de fé. Vamos explicar a nossa fé de cada dia, diferenciar o que é fé cega e o que é fé racional e, claro, trazer esses abalos ou esses testes que provocam a nossa fé no decorrer do devir histórico. E é esse o trabalho que vamos apresentar na noite de hoje. Então, sem mais delongas, vamos dar início. Primeiro vamos apresentar o conceito, que reza no dicionário do que é fé. E no dicionário diz assim: fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. E ainda continua: ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. E aí é que adentra um dos pontos que eu vou falar um pouco mais na frente, do que seria a fé cega e a fé racional. Se ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e esta é intimamente ligada à confiança, Kardec, de certa forma, já mostra um pouco diferente disso. A dúvida, muito pelo contrário, a dúvida ela é saudável. A dúvida ela nos faz crescer. E eu vou dizer por quê. Quando o Kardec nos apresenta a dúvida, a fé racional, é quando essa fé ela se coloca à prova das circunstâncias e das vicissitudes. Quando falamos, por exemplo, de reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, nós não simplesmente falamos ou pregamos algo que alguém nos disse que existe, mas sim nós tentamos encontrar evidências e comprovações daquele fato. E ao partir do momento que eu me disponho a estudar, a pesquisar, para analisar se aquilo realmente é coerente, e damos agora, após essa pesquisa, essa credibilidade, nós fortalecemos a nossa fé. Então precisamos ter muito cuidado com a famosa fé cega, que é realmente aquela fé em que as pessoas acreditam num determinado seguidor ou alguém e esse alguém não se permite a sofrer questionamentos. Olha só o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde fala sobre a fé transforma montanhas. No item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser racionada ou cega? Observe, pode, dentro desse aspecto religioso.
se nós pertencemos a uma doutrina ou qualquer religião que seja, ela pode ser tanto raciocinada ou cega. E continua: em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Vou repetir: somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes. A nossa humanidade, observe que quando falamos, por exemplo, de crises, quando houve a peste negra, uma grande pandemia que ocorreu no século XIX na Europa, que dizimou 2/3 da população, a justificativa de aquilo ocorrer é por conta dos pecados, não porque os homens estão pecando e etc. Então, nada tem a temer do progresso a nossa fé quando ela é racional. Passamos a absorver fundamentos para solidificar a mesma e, consequentemente, nós teremos aí uma fé extremamente forte. Mas, repito, tudo embasado ainda no fator de questionar tudo para que possa ser comprovado de maneira muito equilibrada. Nada também de estar jogando pedras ao ponto de inflamar ou de humilhar e etc. Mas sim abrir os ouvidos para tudo e para todos. Ouvir, por que não, conceitos de outras religiões, de outras ciências, ouvir pessoas, ouvir inclusive até aquelas pessoas que nós não gostamos muito, mas vamos ouvir também, porque cabe a cada um de nós vivermos nessa sociedade com a tranquilidade do Senhor, ok? Do Senhor Jesus Cristo. E vamos aqui mostrar uma outra obra, né, que trata bem sobre a fé, que é Fé, Esperança e Consolações, o capítulo 44 deste livro, que você já sabe que eu sou muito fã de Leon Denis e sou um leitor bem presente das suas obras. Então, no livro Depois da Morte, fala sobre essa fé. E diz assim: a fé é a confiança do homem nos seus destinos. O sentimento que o leva na direção da potência infinita é a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. Vou repetir isso aí. É a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. Quando adentramos na doutrina espírita, e existe um capítulo em Obras Póstumas, que fala sobre o espírita, e que nesse capítulo, não me recordo aqui o nome, na edição eu vou colocar aqui abaixo qual é o capítulo da Obras Póstumas, que você nunca poderá ser um ex-espírita, porque a partir do momento que nós bebemos dessa fonte, onde essa fonte ela se alinha com a ciência, e na sociedade parisiense tivemos cientistas, existem cientistas do movimento espírita de todos, sabe, de todos os conceitos, existem cientistas em nossa casa, sabe, a gente nota que as coisas podem sim se alinhar, elas podem sim se alinhar, religião com a ciência, que a gente até inclusive falou sobre isso do capítulo 8 do livro Depois da Morte, certo? E ele ainda continua: a fé cega é como um fanal. Fanal é um sinal luminoso, como uma espécie de farol, cujo foco vermelho não pode atravessar o nevoeiro. Cujo foco vermelho não pode atravessar o nevoeiro. A fé esclarecida é um farol poderoso, enquanto a luz da fé cega é uma luz fraca, aquela luz que não consegue penetrar, inclusive conceitos que divergem dos nossos. E a fé esclarecida é um farol poderoso que ilumina com uma viva claridade a estrada a percorrer. Compenetrados da ideia de que essa vida não é senão um instante no conjunto da nossa existência imortal, aceitamos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. Porque quando a nossa fé está fortalecida e compreendemos que vivemos num mundo de provas e expiações e sabemos que estamos aqui também, não só, mas também para passar por vicissitudes,
E eu começo a entender isso como toda a dinâmica da escala evolutiva, e isso fortalece a minha fé. Eu entendo e compreendo que vou passar por essas e outras com muita paciência. É claro que vamos sofrer, é claro que vamos chorar, mas no fundo do meu coração eu terei ciência de que tudo isso faz parte de um processo que me leva a caminho da luz. A fé religiosa, que faz abstração da razão, por exemplo, e se reporta ao julgamento dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso, e a ele se submete sem controle, é a fé cega. É a fé cega. Na sua impaciência, nos seus excessos, recorre à vontade do constrangimento, ao constrangimento, e conduz ao fanatismo. E infelizmente, quando, você, como a maioria dos irmãos aqui sabe, eu vim de uma outra religião e passei por muitas situações em que eu questionava, que eu fazia perguntas. Eu era um garoto de 12, 13 anos de idade, eu já era muito questionador, e eu era impedido de prosseguir com aquilo. Eu era impedido e eram colocados para mim: você só deve acreditar. Sim, mas por que eu só devo acreditar? Não, tem que acreditar. Se não acreditar, vai pro inferno. Oi? Sabe? Eu sem compreender quem me colocou nessa situação, nessa circunstância, onde me impõe a acreditar em algo de uma maneira cega. Não, mas acreditar cegamente é cristão. Sabe? São essas e outras que a gente, graças a Deus, crescemos, evoluímos e adentramos em outros conceitos filosóficos. Ok? Continuando. Vamos agora tentar destrinchar o que seria realmente fé, propriamente dito. Então, fé é ter a certeza que será capaz. A gente é capaz de crescer, a gente é capaz de evoluir, a gente é capaz de aprender. Então, precisamos ter certeza disso. Se somos seres que evoluímos, consequentemente, somos aprendizes. A gente precisa ter cuidado com a fé cega, claro. Ter humildade. A humildade, de certa forma, ela precisa existir. O indivíduo, muitas vezes, por conta de uma vaidade gritante, acha que está numa posição melhor do que o outro. Cuidado, não são condições sociais ou intelectuais que diz que o indivíduo é melhor do que o outro. Existe sim algo na balança, na escala evolutiva, que nós chamamos de moral. E a moral que nós tanto falamos é a moral do Mestre Jesus. Resistir a tudo e a todos, acender uma força para enfrentar os obstáculos. Quando você tem aquela fé fortalecida, você passa pelas crises, pelos obstáculos na vida com mais, sabe, com aquela postura heróica, com a dignidade de um adulto e não com o choro de uma criança. Quem já dizia isso era Shakespeare. Qualquer um pode ser melhor do que já é, basta querer. Isso é ter fé. E fé é acreditar que dias melhores virão. Dias melhores virão. Existe uma frase que é uma espécie de mantra na vida de Chico Xavier, que dizia assim: tudo passa. Tudo passa. Vocês provavelmente devem conhecer essa figura aí, é o famoso Charlie Chaplin. E Charlie Chaplin, ele teve uma vida bem perturbada. E quando criança, ele morava no orfanato, 11, 12 anos de idade, e ele subia em caixotes de tomate para fazer palco. No orfanato, ele mobilizava todo mundo, e é curioso que ele já pregava, quando criança, que seria o maior artista do mundo. E ele hoje é considerado um dos maiores artistas do século XX. E cumpriu tudo aquilo que ele tanto acreditou, mesmo estando naquelas circunstâncias degradantes. E esse exemplo de Charlie Chaplin nos mostra como a fé ela é poderosa, inclusive na nossa mente. Quando nós temos uma certeza de que dias melhores virão, isso pode afetar e abalar o nosso corpo. Mário recentemente falou sobre isso num trabalho sobre obsessão, como a força do pensamento ela pode, de certa forma, degradar o nosso corpo em questões de saúde. Existem 2 documentários que falam justamente sobre isso, que é o documentário Quem Somos Nós, está disponível no YouTube, e o outro é O Segredo.
Eu estou falando sobre isso, gente, porque nesses dois documentários fala justamente sobre essa questão da fé e ter certeza de que dias melhores virão, que Chico Xavier tanto fala. E comprovadamente ele tenta usar aí um pouco de ciência quântica para dar esse respaldo sobre a fé. E o que testa a nossa fé? O que testa a nossa fé? Como é que nós colocamos a nossa fé à prova? Colocar a fé em xeque. Existem na Bíblia orientações sobre isso. Escreveu o apóstolo Paulo: todos os que desejarem viver com devoção piedosa em associação com Cristo Jesus também serão perseguidos. Ou seja, se vocês acham que o simples fato de sermos espíritas ou do simples fato de sermos cristãos não sofreremos perseguições, seja lá de quem for, no mundo material e imaterial, não se surpreenda. Vamos sim, e vamos passar por essas vicissitudes para justamente fortalecer a nossa fé. Essa perseguição poderá vir de amigos, de parentes, de vizinhos, isso aí é grifo nosso, da comunidade ou das autoridades governamentais. Onde o tempo todo nos testa, viu? E principalmente na atual situação, a gente se pega, meu pai, como foi que isso aconteceu? Mas a gente precisa respirar, estar sempre em prece, para que nós possamos ter uma sintonia, porque tudo é uma questão de pensamento, e se a sintonia estiver ruim, vamos atrair espíritos ruins. Os verdadeiros cristãos partilham dos problemas comuns à humanidade, comum a todo mundo: doenças, desapontamentos, injustiças e tragédias. Todas essas provações submetem a fé da pessoa a um teste. Tudo isso, inclusive o que está acontecendo atualmente, principalmente quando se trata de doença. A doença, ninguém quer ficar doente. Inclusive, muitos de nós, ao colocar na balança, preferem 1000 vezes ter saúde, claro, do que dinheiro. Porque saúde ele tem um valor ímpar em nossa existência aqui no planeta Terra. Vamos voltar para Leon Denis e olha só o que ele diz sobre tudo isso. Não se adquire essa fé sem ter passado pelas provas da dúvida, como a gente já tinha falado anteriormente, por todas as angústias que vêm sitiar os investigadores, por todas as angústias. A gente vai passar por essas angústias, a gente vai passar por esses sofrimentos, e a gente precisa entender que há um sofrimento que nos ensina, que nos fortalece. É impressionante que esses sofrimentos nos tornam empáticos. Queridos irmãos, imaginem só quanto vamos mudar após tudo isso. Quanto nos faz falta um aperto de mão, um abraço, quanto nos faz falta o contato humano. E eu fico imaginando como vamos ser mais simpáticos, empáticos e mais carinhosos com os nossos amigos, com os nossos alunos, com os nossos parentes após isso tudo. Minha esposa, recentemente, ela tem sofrido bastante porque ela não consegue visitar o seu avô. Seu avô muito debilitado, ele faz parte do grupo de risco, eles não estão conseguindo, ela não está conseguindo ir. Ela é sempre impedida por conta da atual situação. E ela diz que como tudo isso passar, ela vai compensar tudo com um grande abraço e muitos beijos. E acredito que vai ser isso para todo mundo. A empatia, que poderia já servir para um tema de uma outra palestra, a empatia ela só acontece quando passamos pela dor. Um exemplo bem claro: nós nunca vamos entender a fome se eu não passei fome. Eu nunca vou entender a morte de um ente querido se eu não passei por essa dor. A gente, quando passa pelas dores e um irmão nosso passa por aquela mesma dor, nos tornamos empáticos. E essa empatia, essa sintonia é que tem que beneficia muito a todos nós. E essa empatia tem que fazer parte em todos nós, essa sintonia com os outros, com a nossa sociedade, numa fraternidade. Nós, em hipótese alguma, nós não podemos nos permitir ser guiados por cegos. Existe uma frase que Allan Kardec coloca que ela é fenomenal. Diz assim, mais uma vez eu não me lembro propriamente dito a frase, mas eu vou colocar aqui na edição para vocês lerem, que diz assim: se a ciência disser alguma coisa, mais ou menos assim, se a ciência disser alguma coisa
que é diferente, que diz no Espiritismo, fique com a ciência. Veja, ele está pedindo para a gente ficar com a ciência. E por que a gente não temos o hábito, muitos de nós, como sociedade global, nós não temos o hábito de ouvir os nossos queridos cientistas, nossos irmãos que trabalharam e etc, tanto por aí. Aí, de novo, voltando à situação atual sobre a Covid-19, o coronavírus. Situações os quais que a gente já presenciou, que a fé cega, ela tem, de certa forma, colocado as pessoas a duvidar da atual circunstância. Algo, mas você não falou que a dúvida ela é saudável? É claro que é saudável. Mas viver numa dúvida, mesmo estando diante das evidências, aí nós adentramos num fanatismo religioso muito forte. Ok? E não vou aqui frisar o Covid, porque o professor Mário já falou disso muito bem. Eu vou falar de outras pandemias no decorrer histórico. Por exemplo, a pandemia da peste negra, que dizimou no século XIV, sendo mais preciso, entre 1347 a 1350, quase 3 anos, são mais de 3 anos de pandemia, dizimou 2/3 da população europeia. E aí nos vem a perceber o seguinte: as pessoas começaram a duvidar de Deus ou começaram a duvidar da religiosidade? Não, o pior que não. Muito pelo contrário, as pessoas estão voltadas mais à religiosidade. É impressionante que nesse atual momento que nós estamos vivendo, a prece e as orações ela têm sido dobradas. Pelo menos por parte aqui da nossa casa, a gente tem dobrado bastante o número de orações. E claro, a busca do religioso, a busca de Deus. E isso aqui mora o perigo, porque que tipo de busca é essa que as pessoas estão tendo de uma religiosidade? E quando passar esse momento de pandemia e quando tudo se estabelecer numa paz, será que eles vão continuar com a sua fé? Será que eles vão continuar ainda mantendo seus estudos e os seus focos numa doutrina, numa espécie de higienização para o seu espírito? Aí fica assim essa pergunta, né? Ainda sobre a peste negra, os fiéis procuravam as respostas na figura divina. As instituições religiosas, por sua vez, culpavam os judeus, afirmando que a punição era para este grupo. Parece que há uma necessidade no ser humano de ter respostas. E a igreja, naquela época, na Idade Média, simplesmente dizia que era tudo culpa dos judeus. E uma outra curiosidade, o contraditório de tudo isso é, porque muitos padres religiosos da igreja faleceram com a peste negra. Pessoas fiéis, pessoas que compraram a salvação e etc. naquela época. Vocês sabem muito bem como é que funcionava. Não, por favor, não interpretem isso para o tempo atual. Hoje a igreja está extremamente diferente. Continuando. Os padres abençoavam as pessoas infectadas, pois acreditavam que era um castigo de Deus. E, consequentemente, eram os mais afetados por conta do contato direto com os infiéis infectados. E é bom frisar que quando tudo isso passa, a sociedade ela mesmo que se torna melhor. E volto a repetir, a empatia. O problema é que no passado da história, ou com o passar do tempo, a gente tem o hábito de esquecer. A gente tem o hábito de esquecer. Por isso que a necessidade do historiador, principalmente, é produzir registros, produzir textos, para que fique para os povos continuarem a lembrar o que tudo se passa. É uma das funções do historiador, não fazer a sociedade esquecer aquilo que já viveu. Ok? E além da peste negra, tivemos também a gripe espanhola. Veja, no decorrer da história do mundo, tivemos várias pandemias. Eu peguei aqui duas famosas, que foi a peste negra e a gripe espanhola. E tanto como está acontecendo hoje com a Covid-19, a gripe espanhola teve isolamento social, a gripe espanhola parou o comércio, tivemos a recessão econômica, tudo que está acontecendo. E na gripe espanhola tivemos a morte de um presidente, que foi... Esse presidente era o presidente Rodrigues Alves. E ele faleceu no ano de 1919. A gripe espanhola ela cresceu muito após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E em 19, com a chegada de muitas embarcações aqui no Brasil, no porto do Rio de Janeiro, dizimou essa doença lá no... Dizimou não, se propagou essa doença
no Rio de Janeiro, e que vitimou o presidente da República naquela época, o senhor Francisco de Paula Rodrigues Alves. E logo ele que em seu mandato, como o quinto presidente da República naquela época, designou o médico e sanitarista Oswaldo Cruz. Eu não sei se eu fui claro, vale frisar que ele morreu no ano de 1919, mas ele não era presidente naquele momento, ele era considerado ex-presidente da República, tá? E Oswaldo Cruz, em que ele designou, ele foi chefe do Departamento Nacional de Saúde e foi responsável pela questão sanitária, pelas condições sanitárias do Rio de Janeiro, para combater justamente a febre amarela, a peste bubônica, a varíola e etc. É só uma curiosidade histórica aí para vocês de quebra. E aí um balanço de quantos morreram com a gripe espanhola no início do século XX. Então contaminou mais de 500 milhões de pessoas, isso aí de uma escala global, e quase 27% da população mundial da época, e fazendo até 100 milhões de mortos, perto dos 5% da população global. Foi uma das pandemias mais letais da história da humanidade. E volto a repetir, uma curiosidade que tanto aconteceu lá com a peste negra e como aconteceu aqui na gripe espanhola, as pessoas de repente voltaram a sua fé para a fé religiosa, inclusive os profissionais da saúde. Foi muito comum, inclusive hoje na atualidade, percebermos a presença de orações nos hospitais. Recentemente eu tive o prazer de presenciar isso. Eu fui há uns 3 semanas atrás levar meu filho ao hospital e fui deparado no ciclo de oração da enfermaria onde meu filho estava sendo atendido, e achei aquilo muito curioso, né? Não era, como eu já tinha ido outras vezes, nunca tinha visto aquilo, e de repente profissionais da saúde, que isso na minha opinião é muito positivo, voltando à sua fé religiosa no momento tão crítico em que nós estamos passando, ok? E aí vem uma outra pergunta: e no tempo de Kardec, será que passou por alguma pandemia? E curioso que sim, essa imagem aí é um quadro de Pavel Fedotov que mostra uma morte de cólera em meados do século XIX. No século XIX houve 5 ondas de cólera. Kardec há registro na Revista Espírita sobre a terceira onda, que foi justamente na década de 40 e 50 que houve essa terceira onda de cólera, de pandemia de cólera na Europa. E eles nos conta muito um pouco dessa história a Sociedade Parisiense. Então, entre 1853 a 64, a epidemia em Londres, não na França, ceifou mais de 10 mil vidas. 10 mil vidas só na cidade de Londres. E houve mais de 23 mil mortes em toda a Grã-Bretanha. Esta pandemia foi a que provocou mais mortes no século XIX. E há diversos registros, como eu falei anteriormente, na Revista Espírita sobre esse episódio. E a cólera nada mais é do que uma doença bacteriana intestinal, normalmente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminadas. E isso propagou muito. Como a maioria de nós já sabemos, Kardec escrevia para os seus correspondentes de outros países, e ele tinha correspondente em outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, considerada o primeiro centro espírita brasileiro na Bahia. Então Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa, teria sido preservado do flagelo pandêmico. Veja só, esse correspondente lá de Constantinopla disse para Kardec que os espíritas de lá não estavam morrendo. Aí, vejam só que como é a coisa. Kardec foi muito maestral. Ele poderia aproveitar esse momento para se envaidecer e, sabe, dar uma espécie mais de moral para o espiritismo. E não foi isso que aconteceu não, viu? Olha só o que Kardec responde. Está na Revista Espírita isso. Já vou mostrar o artigo. É a Revista Espírita de 1867. Diz assim: de imediato Kardec discorda da tese do leitor
afirmando que a fé espírita não poderia ser o antídoto contra a cólera. Vou repetir. Afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra a cólera. O correspondente disse que os espíritas estavam imunes a essa bactéria. Kardec disse que não é bem assim. Mas faz uma excelente abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral. Sabe, o conhecimento espírita que fortalece a nossa fé, nos equilibra. E aí Kardec, nesse mesmo artigo de 1867, ele coloca à prova e questiona os espíritas que estão com medo. Vocês verão já já. E ele continua, né? Que é capaz de nos preservar de muitas doenças. Ou seja, o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças. Porquanto essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Existem diversos estudos que tentam criar essa relação da fé e saúde, pensamento e saúde. Vejam só o que diz na Revista Espírita, nesse artigo que tanto eu estou falando aqui para vocês, de 1867. A epidemia que vem dizimar o mundo em certos momentos e que convencionaste chamar de cólera, fere de novo e por redobrados golpes a humanidade. Seus efeitos são prontos e sua ação rápida. Sem nenhum aviso, o homem passa da vida à morte, e aqueles que são mais privilegiados, poupados por sua mão fulminante, ficam estupefatos, trêmulos ante as espantosas consequências de um mal desconhecido em suas causas e cujo remédio se ignora completamente. E ele continua: este mal é desconhecido e talvez o seja mais ainda hoje. Parece que está sendo escrito agora, né? Porque a sua constituição própria junta-se diariamente outros elementos que confundem o saber humano e impede de achar o remédio necessário para deter a sua marcha. Então os homens, malgrados a sua ciência, devem sofrer as suas consequências. E esse flagelo destruidor é muito simplesmente um dos meios para ativar a renovação da humanidade, aquilo que falamos anteriormente, que deve realizar-se para ativar a renovação da humanidade. Mas não vos inquieteis, para vós espíritas. Aí é aquele questionamento, né? Quando o correspondente lá de Constantinopla disse que a fé espírita deixava o indivíduo imune às doenças, não era bem assim. Para vós espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se fordes atingidos e partides, não ireis à felicidade, porque a felicidade não é desse mundo. Nesses momentos de pandemia, é muito comum as pessoas terem um desequilíbrio psíquico por conta do medo de morrer. Esse medo de morrer, que é saudável, ele é um instrumento de proteção para a nossa preservação. Ela não pode chegar a um ponto de nos causarmos desequilíbrio. Se ao contrário fordes poupados, agradecei a Deus. Se você passar por essa pandemia e sobreviver, agradeça a Deus, que assim vos permitirá aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais pela prova. Se vai continuar na Terra, dê parabéns. Parabéns para você. Vamos continuar trabalhando para a escala evolutiva. Vamos passar por mais provas. De um lado como de outro, que a morte vos fira, que vos poupe, só tendes a ganhar. Ou então, não vos digais espírita. Vou repetir. Se mesmo que a gente sobreviva, agradeça a Deus. Se a gente desencarnar, também vamos agradecer. Por que, queridos irmãos? Se eu tenho essa fé fundamentada da doutrina espírita, essa fé que eu sou um espírito, se eu sou um espírito que está em um corpo, eu sou um espírito que está em evolução. Hoje estou estagiando como Hugo Leonardo, amanhã não sabemos. E se somos realmente espíritas e sabemos que a morte não existe, por que tanto medo? Por que tanta angústia por essas passagens, por essa pandemia? Vivemos em um planeta que está em transição e vivemos em um planeta de provas e expiação.
logo logo isso tende a passar. E quero finalizar com essa mensagem aí de Leon Denis, ainda no livro Depois da Morte, que diz assim: o homem profundamente convencido permanece inabalável diante do perigo, como no meio das provas, acima das seduções, das adulações, das ameaças, mais alto que as vozes da paixão. Ouve uma voz que ecoa nas profundezas da sua consciência e cujos ruídos o sustentam na luta, adverte-no nas horas perigosas. Essa voz da consciência, onde é que está escrito a lei de Deus? Dona Yara já respondeu: na consciência. E que possamos manter o nosso equilíbrio mental, saber que a nossa fé é uma fé racional através de muito trabalho, estudo e pesquisa e observação. E entender que tudo que nós estamos passando é para o bem de todos nós. Muitas vezes isso nos deixa confuso, mas essa confusão é porque testa a nossa fé de cada dia. Muita paz, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz.